José tem 29 anos, é casado, cristão católico praticante e ele diz que tem uma queixa que está deixando ele muito nervoso, muito irritado, ao mesmo tempo muito ansioso, e ele diz que muitas vezes perde o sono por isso. Bom, José diz que já buscou vários profissionais e nada resolve, ele não consegue entender o seu problema. O seu problema que é ejacular muito rapidamente. Bom, quando eu fui analisar o histórico do José, eu percebi o seguinte. Primeiro, que eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de José, tá? Quando ele já era um rapazinho, um adolescente, né, lá para os seus 13, 14 anos, ele tinha o hábito da masturbação, tá? E ele se masturbava muito rápido, porque ele tinha muito medo de ser pego. Era uma família que tinha 3 irmãos, morava com o pai e com a mãe, né, e esses 3 irmãos. E aí, quando ele entrava no banheiro, que era para se masturbar, né, ele fingia que ia tomar banho e tinha que fazer aquilo tudo muito rápido, com medo de ser pego, né? Bom, José foi crescendo, lá para os seus 15 anos, ele se achava um garoto muito tímido, muito magro. Os meninos da escola apelidavam ele de saco de osso. E José tinha muito vergonha do corpo e começou a ficar em casa, não gostava de sair com os amigos, né? Como era do costume dos jovens, não gostava de sair para paquerar. Então ele nunca se juntava com aquele círculo de amigos, né? José ficava sempre em casa e quando ele tinha vontade de ter relação, ele se masturbava daquele mesmo jeito, né? Muito rápido, para acabar logo com medo de ser pego. Bom, José foi crescendo e ele conta que na adolescência ele encontrou um folheto de igreja, né? E aí ele nesse folheto falava da sexualidade dos jovens. E aí nesse folheto tinha dizendo que a masturbação era pecado, que o sexo antes do casamento também era um pecado. E aí José começou a se culpar por aquilo, né? Porque ele se masturbava, né? Ainda não tinha tido sua relação sexual, mas se masturbava. E aí José foi crescendo, conheceu a sua parceira, que hoje é a sua atual esposa. E aí ela também, praticante, né? Católica. E eles decidiram que iriam esperar, né, para ter relação sexual após o casamento, né, e assim fizeram. José diz que nunca teve outra parceira, ela também nunca teve outro parceiro, e se casaram. Quando eles se casaram, José achava que aquele seu problema que ele tinha com a masturbação, que era ejacular muito rápido, ele achava que tinha passado. Mas na verdade ele começou a perceber que não, ele ejaculava muito rápido também com a penetração. Ele fazia 3 movimentos ali na penetração e já ejaculava muito rápido. Ele conta que com a masturbação também era a mesma coisa, mas na penetração era rápido também, porém na segunda demorava um pouco mais, mas que ainda não era o que ele esperava que fosse, ainda não era satisfatório para ele. Ele diz que a esposa nunca teve um orgasmo, porque ele goza muito rápido e acaba que ele entra naquele período que eu já falei pra vocês, né, o período refratário, aquele período onde o corpo precisa de um descanso, né? E aí ele entra nesse período refratário e fica muito mole, fica com sono e às vezes não tem muita paciência para estimular a sua parceira, para fazer com que ela também chegue ao orgasmo. Acontece que ela se toca e consegue chegar. Bom, ele diz que já não consegue mais viver com esse problema e isso tem o deixado muito irritado. Ele acha que é um problema que é irreversível, porque ele já tentou de tudo. E ele diz que, inclusive, esse problema, ele acha que esse problema faz com que ele não consiga realizar o seu sonho, o seu grande sonho, que é de ser pai. Ele diz, poxa, já que eu ejaculo muito rápido, né, eu acho que eu nunca vou conseguir ser pai, né? Bom, o que a gente pode perceber dessa história que eu contei pra vocês aqui de José, né? José que é um paciente fictício meu, né?
que a gente pode perceber disso? Primeiro, José, ele acostumou o seu corpo a ejacular muito rápido, né? Lembra lá da adolescência de José? Ele se masturbava com medo de ser pego. E aí ele começou a educar o seu corpo de que ele tinha que ejacular naquele determinado momento, até aquele determinado tempo, né? E aí, o que é que vinha com esse hábito de José? Vinha o medo, vinha a ansiedade, né? Tudo isso vinha com o medo dele de ser pego. E aí, veio a questão também, que apareceu também na adolescência, essa coisa de que, olha, é pecado, masturbação é pecado, né? Sexo antes do casamento é pecado. E mais uma crença que José começou a trazer para a vida sexual dele. Bom, outra crença que José tem é a de que ele não vai conseguir ter filho, né? Então isso deixa ele muito ansioso todas as vezes. Quando ele vai para o ato sexual, ele já vai pensando, poxa, eu gostaria de fazer o meu filho hoje, mas eu tenho esse problema. Então isso acaba deixando ele ansioso, né? Outra coisa que a gente pode perceber nesse histórico de José é de que ele tem uma esposa que tem um problema, que acha que tem um problema de orgasmo, não consigo gozar, né? Talvez eu tenha até um problema. Inclusive, ela diz que se ele buscar ajuda, ela também vai ser ajudada porque ela vai começar a ter orgasmo, né? E aí, o que é que causou essa disfunção sexual? O que é que ela causou na relação de José? A esposa começou a desenvolver também uma disfunção, né? Porque ela nunca consegue, porque se ela nunca é estimulada o bastante para ter uma penetração que faça com que ela chegue ao orgasmo ali, né? Durante o sexo, né? Se isso não acontece, se ela não é estimulada a isso, causa nela também uma disfunção de orgasmo, entende? Porque ela nunca consegue chegar, ela tem que se manipular, né? Tem que se masturbar para poder chegar. E aí, o que é que isso também causa? Um desconforto no relacionamento, no casamento, né? Porque todos os dois são insatisfeitos. Nenhum consegue ter uma relação satisfatória, nem o outro consegue ter uma relação satisfatória. E ainda tem no meio essa questão do desejo que os dois têm de ter um filho, tá? Então, gente, José, ele tem um problema que muita gente tem, né? Que muita gente tem, que é o que eu digo, a ejaculação precoce, ela é muito mais psicológico do que físico. Agora, óbvio que o corpo, ele vai interferir na mente e a mente vai interferir no corpo. Tem muitos homens que buscam ajuda de um profissional, inclusive, quando eu recebo os meus clientes de terapia, tá? Eles sempre dizem que buscaram já outros métodos, né? Tomaram remédios, sei lá, eles buscaram outros tipos de método e não conseguiram. Por que eles não conseguiram, né? Porque o problema tá aqui, né? Então ele precisa resolver o psicológico, as suas crenças limitantes que ele tem sobre sexo, sobre mulher, sobre a vida a dois, né? Também interfere muito na sexualidade. Então, ele precisa trabalhar essas crenças, ele precisa entender que tem algo por trás. Ele precisa entender a causa. Qual foi a causa de José lá atrás? Né? Ele tinha muito medo de ser pego, né? Então ele estipulou um tempo para que ele pudesse ejacular. E aí o corpo dele, né, começou a se acostumar com aquele tempo. E obviamente que os sentimentos de medo, ansiedade também ajudaram José a ter uma disfunção sexual, né? A ejacular muito rápido. Então entende, gente, que não adianta o homem ele querer fazer 1000 exercícios, porque a internet tá cheia de coisinhas, né? De técnicas, né? Técnicas para ejacular, para deixar de ter uma ejaculação precoce, né? Então, 5 formas de você deixar de ter uma ejaculação precoce. Então, assim,
Existem várias técnicas, a gente sabe, que funcionam sim, mas é preciso também ter um acompanhamento, né? E é como eu trabalho. Eu gosto de trabalhar com o meu cliente que tem ejaculação precoce de uma forma em que ele trabalhe o seu cognitivo e também trabalhe o seu corpo. E também ele mude os seus hábitos sexuais. Porque, olha, o que é que acontece? O homem, que tem uma ejaculação precoce, ele tem muito medo do movimento. Ele não quer se movimentar muito. Ele não quer que a parceira se movimente muito também. Porque ele tem medo de ejacular rápido. Então ele começa a evitar o movimento nas relações sexuais. E o que é que isso gera nele? Gera uma ansiedade. Gera um medo. Tá? E aí, ele não percebe esse movimento. Né, de que ele tem medo, e daí ele não se movimenta porque ele tem medo de ejacular, enfim. Então, o que é que esse homem precisa perder? Esse homem precisa perder o medo, ele precisa perder o medo, né, gente? Ele precisa primeiro trabalhar aqui, né? Dar uma reconfiguração aí. E depois ele vai começar a mudar os hábitos. Eu não me mexia, mas agora eu vou me mexer mais, né? Mas agora eu vou me fazer de outra forma. Então, os homens que têm ejaculação precoce, eles precisam mudar o cognitivo, precisam mudar o emocional, né? Eles precisam mudar os seus pensamentos mesmo, a forma como eles enxergam a disfunção sexual também, tá? E depois eles fazem os exercícios sexuais, as mudanças de hábito, o que é que ele tem que fazer com a parceira, né? O que é que a parceira pode fazer para que ele não ejacule tão rápido, de que forma que ela tem que se comportar, de que forma que ele tem que se comportar. E só assim o trabalho ele vai ser satisfatório. E, como eu havia falado, saber das causas. É muito importante saber a causa. Porque se você não sabe a causa, né, do problema, você às vezes vai até resolver o problema ali, resolver, não, mas assim, maquiar o problema, né, como resolvido, por algum tempo, fazendo tal técnica, mas aí você não sabe a causa, e às vezes você até repete a causa, né, e a causa já está em você também, né, o medo não vai embora, a ansiedade ela não vai embora, e aí como você não descobriu a causa, você não tem como resolver o hoje. Então por isso que é muito importante buscar o profissional, terapeuta sexual, né? Porque é ele que entende desse problema, né? Das disfunções sexuais. E aí, quando você busca o profissional, você começa a entender as causas, você começa a entender de onde veio, você começa a entender o que é que tá te travando, o que é que tá te limitando, né? Mentalmente. E aí, quando você começa a se desfazer dessas coisas e a começar a praticar o sexo de uma forma mais saudável, né, que de repente você nem sabia, as pessoas praticam sexo de qualquer forma, né, e muito baseada também em filmes pornográficos, que é pior ainda. Então, as pessoas realizam essas atividades sexuais e nem sabem que elas podem melhorar. Então, o desejo pode ser trabalhado, a ejaculação, a excitação, tudo pode ser trabalhado, gente. Então,